Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Misael. Irmãos, neste vídeo de hoje nós iremos tratar um tema muito relevante e que você possa ser impactado por esse tema deste estudo de hoje, amém? E que Deus possa falar com você através deste estudo, amém? O tema de hoje, meu irmão, é filhos do diabo. Veja quem realmente são. Explicação bíblica, amém? Nós vamos estar aprendendo sobre os filhos do diabo, quem realmente são os filhos do diabo, amém, meus irmãos? Segundo a Bíblia Sagrada, amém? Glória a Deus. Os filhos do diabo são aqueles que resistem à verdade de Deus, sendo enganadores, assassinos, mentirosos, como é Satanás. Segundo Jesus, as pessoas cuja conduta é marcada pela malícia, engano, violência e mentira estão provando ser filhos espirituais do diabo, que age assim desde o princípio. Aí nós vamos ler aqui, meus irmãos, João capítulo 8, verso 34, que diz: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Amém? Aqui Jesus, nesta ocasião, o Senhor Jesus confrontou seus opositores sem rodeios sobre sua verdadeira paternidade. Eles, que se consideravam filhos de Deus e do patriarca Abraão, foram repreendidos pela sua arrogância e maldade. Cristo lhe mostrou que não eram de Deus, porque não ouviam a sua palavra. Veja como isso aconteceu. Evangelho segundo João, capítulo 8, e diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, faziam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhe falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso? Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam: nós não somos filhos legítimos, temos um pai, que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendam a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem, não creem em mim ou não credes. Quem de vocês me convence de pecado? Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. João, capítulo 8, verso 38 e 47. Amém? Jesus, neste contexto, fala com os judeus que não creram nas suas palavras. Eles endureceram os seus corações para a mensagem anunciada da parte de Deus. Jesus é o Salvador prometido de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem o rejeita está adotando um pai espiritual, que não é Deus. Amém? Aqui, irmãos, no segundo tópico aqui deste estudo, mais passagens bíblicas sobre os filhos do diabo. Amém? As escrituras sagradas mostram que as pessoas que se comportam como Satanás, que é mentiroso e pai da mentira, são filhos do maligno. Eles rejeitam a verdade de Cristo e vivem no engano, mentindo a si mesmo.
e aos outros durante toda a sua vida. Veja também esses versículos, amém? Nós vamos dentro da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 10, diz assim, meus irmãos: o filho do diabo é cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. 1 João, capítulo 3, 10, nos diz assim, meus irmãos: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém? 1 João, capítulo 1 João, capítulo 3, verso 8. Outro texto que fala sobre os filhos do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno ou do diabo. Amém? Mais um texto, meus irmãos. Aqui Jesus vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Aí ele vai explicar: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que serviram de pedras de tropeço e os que praticaram o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? O livro que Jesus está falando nessa parábola é lá em Mateus capítulo 13, verso 38 ao 42. Amém? Mas ainda há uma esperança para todos que praticam a mentira, desonestidade, violência e todo tipo de maldade. É preciso renunciar do pai da mentira e aceitar Jesus Cristo e crer e receber ao Senhor Jesus em seu coração. Somente Ele pode te tornar a um verdadeiro filho de Deus. Aí, João capítulo 1, verso 12, nos diz assim, irmãos: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e saber aos que creem no seu nome. Irmãos, que nesta noite, neste vídeo, através desse vídeo, você venha compreender quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus, biblicamente. Amém? Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para apontar ninguém, jamais. Estou aqui para espalhar a palavra de Deus, aquilo que tem que ser dito. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos filhos de Deus. Então, meu querido e minha querida, meus amigos, não tem como você estar praticando o pecado e dizer que você é filho de Deus. Infelizmente, você adotou o diabo como seu pai. O seu pai espiritualmente é o diabo. Se você pratica o pecado, se você pratica a maldade, se você é uma pessoa desonesta, você é uma pessoa mentirosa, isso tudo são características do inimigo. Isso, a desonestidade, a mentira, o engano é tudo do inimigo. Então, Deus, ele não engana ninguém. Deus, ele não é mentiroso. Deus, ele não é corrupto. Deus, ele é verdadeiro. Então, para que eu e você possamos ser filhos de Deus, nós temos que entregar a nossa vida para Cristo. Aí nós temos o poder, porque a Bíblia diz o quê? Mas todos quanto receberam, precisa receber Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus, entendeu? Então você precisa crer, eu preciso crer. Aí eu passo de criatura para filho, amém? Que Deus os abençoe a cada um que vê esse vídeo, que você possa ser tocado através desse vídeo. Eu já peço que você venha deixar o seu like, que você venha compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas venham aprender sobre esse tema, muito importante, amém? Que Deus os abençoe nesta noite, fique na paz do Senhor Jesus, e que Deus venha estar contigo na caminhada, amém? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.